Não sei se vocês estão ligados, mas há um tempo atrás eu postei esse vídeo aqui, que é basicamente uma review nada profissional de Enter the Gungeon. Só que uma paradinha que eu não comentei naquele vídeo é que eu platinei esse jogo. E como que eu posso dizer? É uma platina difícil pra cacete, Jesus Cristo. Tanto é que, como eu sou muito criativo, eu botei o nome desse vídeo de Eu platinei o roguelike mais difícil de todos. E na verdade tem até um roguelike que é mais difícil que esse, que chama Crypt of the Necrodancer, mas eu precisava fazer um clickbait pra esse vídeo, então vai ser esse mesmo. Enfim, no vídeo de hoje eu vou contar como foi minha experiência platinando isso, um roguelike barra bullet hell extremamente punitivo, porque um simples errinho aqui pode custar a sua run inteira, e também alguns troféus, tipo desse merda aqui. Minhas costas até ficaram doendo por causa desse bosta, porque eu sentava num tamborete de madeira podre, e eu precisava ficar horas e horas em cima dele. E tu sabe por quê? É porque eu não tinha essa cadeira irada aqui, mané. Chamada de Signature Caramel. E pelo amor, tu assiste essa publi até o final, porque esse vídeo foi muito trabalhoso, fechou, maluco? Eu tô vendo tu tentando pular. Tira o dedo daí. Rapaziadinha, a Pichal tá patrocinando o vídeo de hoje. E como vocês podem perceber, eles fizeram a boníssima de me mandar essa cadeira aqui. Faz cerca de uma semana que eu tô usando ela, inclusive usei ela pra editar esse vídeo. E papo 10, é boa. Perfeita, definitivamente uma baita cadeira. E eu te recomendo muito pra caso você não queira ficar desse jeito aqui, com a chamada pose gamer. E se você não tá em busca de cadeiras e tudo mais, eu posso te recomendar várias outras coisas que a Pichal tem e que eu uso faz tempo, tipo esse monitor IPS de 165 Hz. Cara, isso aqui é bom demais. A Pichal trabalha com muita coisa, tá ligado? Como teclados, headsets e além disso com computadores. Afinal, no site você pode comprar a sua máquina super potente para rodar todos os jogos do mundo. Acredite ou não, até Mineirinho roda nos PCs dele. E não é uma piada, tá? Mineirinho é sem brincadeira tão mal otimizado, ele é pesado. E pra melhorar ainda, mano, algumas máquinas que você comprar lá podem vir já montadas e prontinha pra uso, é plug and play, o que é perfeito pra você que quer montar um computador, mas é leigo. Enfim, o site deles vai estar aí na descrição, juntamente com o link pra essa cadeira maravilhosa. Então se você se interessou, já sabe, né? Pichalzinha e GG. Agora sim, vamos pra... Quando você abre o jogo, você é apresentado as mecânicas básicas dele em um tutorial. Super intuitivo e até mesmo divertido. O jogo te mostra o que ele tem, tá ligado? Armas divertidas, chefes variados. Bro, por favor, isso aqui é praticamente um Dark Souls misturado com roguelike. Tô brincando, tá? Essa parte é brincadeira. E tudo mais, inclusive concluir o tutorial vale conquista. E olha só, se lembrem, tá? A conquista do tutorial é a mais fácil do jogo, com 85% das pessoas que jogaram tendo ela na conta. Só que aí que tá. O segundo troféu mais fácil do jogo se chama Aposentos Mortais. E sabe quantas pessoas tem ele? 36%! Do troféu mais fácil pro segundo mais fácil, tem uma taxa de 50% de desistência. Isso aqui é bizarro, cara, pra gente saber onde a gente tá se metendo. Como eu falei, o troféu é Aposentos Mortais, que basicamente só se consiste em ir pra uma câmara secreta, que fica logo na primeira área do jogo, parceiro. E é super tranquilo de se fazer, mano. Comparado com os últimos desafios, é fichinha, vai por mim. Enfim, que depois disso vem a queridíssima sequência de troféus bobos, que a gente vai conseguindo fazer com o tempo, tá ligado? Tipo de atacar um mímico de surpresa. Sim, eles estão aqui também. E meu Deus, eles são mais brutos que o de Dark Souls, porque normalmente eles vêm amaldiçoados. Que é uma mecânica do jogo de quando o inimigo atira esse tiro mais vermelhão, sangue e trevas, tá ligado? Vai dar o dobro do dano. Então se tu moscar e for iniciante, esse cara pode sozinho estragar sua run por completo. Vida aqui é extremamente escassa. Normalmente você só vai conseguir abrindo baús ou matando chefes. Mas de boa, atacando ele de surpresa, parabéns, conquistinha na conta. Além dessa daí tem a conquista patrono, que te pede pra gastar 100 moedinhas numa lojinha basiqueira. Inclusive nessas lojinhas sempre tem esses NPCs aqui e é interessante falar sobre eles, porque você precisa salvar eles nas suas expedições na Gungeon pra ter eles liberados. E eu gosto disso, eu acho divertido. Tem também uma conquista mais nonsense que te pede pra jogar uma mesa no Void, e outra extremamente específica que pede pra você matar um chefe depois de encher ele de glitter. E na moral, eu só vejo uma forma de fazer essa conquista, que é usando outra arma extremamente específica chamada de arma de correios, onde você tem a chance de dropar um tiro com glitter pra depois poder matar o chefe e ganhar a conquista. Estranho pra cacete, mas legal. Essas aqui das iniciais são as conquistas mais bobinhas, que tu faz quase sem nem perceber. E prepara seu boga, mano, porque logo depois delas já vem tristeza, que é zerar o jogo pela primeira vez. E eu vou te falar, Gungeon foi o meu primeiro roguelike, isso há uns anos atrás. E vocês? Vocês não têm noção do trampo que foi pra zerar esse jogo pela primeira vez. Chegar no final e ver esse filho da puta aqui,
Ah, meu Deus. Arrepia os pelos do ânus de qualquer um. É um literal dragão feito inteiramente de cápsulas de balas. Tem como ser mais ameaçador? Esse daqui é o Dragarma, o último boss, entre aspas. E vocês vão entender o porquê da aspas logo mais. Depois de morrer bastante, tu provavelmente vai conseguir matar o chefe. E também vai conseguir essa conquista aqui, Exterminador. Que 22% das pessoas que jogaram conseguiram. Uma taxa alta de conclusão. E para as pessoas que só fizeram essa conquista aqui e largaram o jogo depois, sim, vocês são fracassadas. Yeah, true gamer. Porque se você matar o Dragarma e dropar o jogo depois, você vai estar perdendo conteúdo pra cacete. Afinal, esse final é basicamente a coisa mais falsa que tem. Os devs do jogo foram dormir assim, ó, sabendo que estão espalhando mentira na internet. Enfim, é um final falso tipo de Castlevania Symphony of the Night, saca? Porque existem outras câmaras no jogo e também pra você conseguir o final real, você precisa criar uma bala especial que é capaz de matar o passado. E olha só, é basicamente pra isso que os nossos personagens entraram na Gungeon. Eles entraram aqui pra matar o próprio passado. Porque estavam metidos com um trambique esquisito, Boitatá, Curupira, uma era idiota e eu esqueci dos outros. Eu só lembro de uma que era a Jota. Enfim, logo após isso tem uma série de conquistas que eu já quero citar aqui porque elas são bem bunda. Pra quem não sabe, o mapa do jogo é completamente dividido em câmaras. Você pode criar atalhos pra elas com um NPC levando itens pra ele. E fazendo todos os atalhos você consegue 4 conquistas, que é de fazer o atalho pra câmera 2, 3, 4 e 5. E agora sim, chegou mais conquistinha boba, graças a Deus. Vai aliviar a mente do palhaço porque não tá fácil, cara. Não está fácil. Tem uma que pede pra jogar 100 inimigos dentro de um buraco, que é muito divertido empurrar esses inimiguinhos aqui pra morte de forma completamente trágica. Olha bem pro rostinho deles, vê se esse puto não merece morrer. Tem troféu de carregar muito dinheiro. É só isso, carregar muito dinheiro. E F, já acabou. Já acabou as coisas fáceis pra se fazer, porque agora vamos vingar o Manoel, nosso mano. E você deve estar se perguntando quem é o Manoel. É o cara que nos ensina tudo e que nos guia no tutorial. E que inclusive se oferece pra ser um chefe do tutorial. E lutando com ele e derrotando ele, ele nos explica que foi traído por um pateta que considerava amigo. E quando ele morreu, o espírito dele ficou preso na Gungeon. E ele infelizmente não pôde sair. Por isso, é claro que ele guarda mágoas pra cacete, né, mano? Isso daqui não é um shonen que o cara mata toda a tua família e você perdoa ele no final. Nem fodendo, o cara está condenado ao sofrimento eterno em uma dungeon. Não é por menos, cara. Manuel é simplesmente lúcido. O cara vai sofrer pro resto da eternidade por acreditar demais, mano. Então, continuando explorando a Gungeon, hora ou outra a gente encontra mini-bosses que guardam algumas salas e que são claramente muito mais fáceis e fracos do que os chefes reais do jogo. E um desses mini-chefes é justamente o arrombado que matou o nosso parceiro. E por isso, a gente esbugaça o boga desse maluco. Afinal, ele é muito fraco. Pereça e não diga mais nada. Enfim, que depois disso, eu acho que tá na hora da gente finalmente fazer o final real do jogo. Ou seja, vamos matar o nosso próprio passado para esquecer das coisas horríveis que fizemos nele. Acho que é pra isso que serve matar o passado. Talvez nós controlemos os vilões. Talvez. Como eu já disse, pra gente conseguir fazer esse feito, vamos construir a bala que consegue matar o passado. E pra construir isso, a gente precisa pegar materiais que ficam espalhados pelo mapa. Que são os seguintes: detonador primordial, que fica nas lojinhas das câmaras. Pólvora arcana, que fica numa sala onde tem vários carrinhos de mini e você precisa ficar pulando de um pro outro pra conseguir chegar no item. Chumbo planar, que fica no pior lugar do jogo. Vai se foder! É sério. O caminho pra você chegar nesse item é invisível. Você precisa montar o caminho dele atirando em lugares aleatórios e usando a sua munição como guia. Sua muniçãozinha vai caindo no chão, você vai atirando e vai fazendo um caminho. Quem teve essa ideia, cara? Porra! É uns 10 minutos atirando em lugar aleatório. E se você morrer, você tem que fazer de novo. E graças a Deus, o último item que a gente precisa é a cápsula de obsidiana, que fica no literal crânio do boss final. Quando você mata ele, o crânio dele vai cair na arena, você explode o crânio dele e pega o item. E finalmente, juntando tudo isso, vamos conseguir construir a bala na ferreira, que é uma vendedora que fica na última câmara. E com ela nos entregando, a gente pode matar o passado, colocando essa cápsula na nossa arma e atirando na nossa própria cabeça. Assim, nós nos matamos e fim do jogo, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve. Mentira. Assim a gente consegue um troféu chamado Armeiro e também consegue entender um pouco da lore de cada personagem e matar um chefe completamente novo. Isso com cada um dos bonecos que a gente controla. E se a gente conseguir matar o passado de todos os 4 personagens iniciais, a gente consegue mais 4 outras conquistas. E também uma conquista extra chamada Historiador, por matar o passado dos outros 4. Enfim, que depois disso tem troféu de quest bobinho, de devolver o braço pra um NPC aleijado, de fazer desafio pra um, de fazer caça pra outro, de fazer caça chato pra cacete. Enche o saco, mas não é relevante de se comentar. Mas um que é relevante é esse porra aqui, Winchester. Meu Deus. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, esse aqui é o Winchester. Cuidado pra não confundir ele com um pedaço de bosta. Tem um troféuzinho no jogo que nos faz pra gente vencer 3 dos desafios desse cara. E os desafios dele se consistem em um tiro-alvo. Você tem que acertar esses alvozinhos. Parece beleza. Mas acontece que você tem um tiro pra cada alvo. E se você errar esse tiro,
você perde o desafio. E piora, porque esse cara, ele não aparece de forma garantida. É capaz de você errar ele em uma run, e aí você vai ter que refazer a run 5 vezes, até esse pau no cu aparecer de novo. Porque adivinha só, é completamente comum ele não aparecer em run nenhuma. Esse cara é um lixo humano. Quem teve a ideia de colocar essa conquista no jogo, ela não agrega em nada. Você não ganha... Mas tão lixo quanto eles são os NPCs que te oferecem desafios, como a sacerdotisa e o Daisuke, que literalmente randomizam o jogo inteiro. Você não tá ligado do que é pra fazer isso, mas pelos troféus a gente faz. E uma coisa que eu não comentei é que além dos personagens básicos que a gente consegue desbloquear outros. A bala de capa e o robô. Tem o pistoleiro e o paradoxo também, mas eles não valem conquista, então foda-se. Enfim, como eu já falei, o primeiro deles é a bala de capa, que a gente consegue depois de salvar 10 balinhas na gungeon. E como que a gente diferencia elas dos inimigos normais? Bom, basicamente elas têm capa. E o outro é o robô, que a gente desbloqueia levando esse monitor até o fim do jogo sem perder ele. E vale ressaltar, toda vez que você dá um roll, ele cai no chão, o que simplesmente vai te limitar durante a sua play inteira. Torce pra você conseguir fazer uma build roubada, que talvez assim você não tenha tanto estresse. E outra, esses personagens também têm troféus de passado, ou seja, pra platinar tu vai precisar matar o passado deles também. E saibam que esses são os passados mais complicados do jogo. Então tu provavelmente vai morrer, e se tu morrer, não se preocupa, relaxa, porque os devs são à frente do tempo e colocaram um troféu de morrer no passado. O jogo te presenteando por ser um incompetente completo. E agora, vocês estão lembrados que eu falei que o último chefe do jogo é o Dragarma, entre aspas? Então, é porque tem outro chefe no jogo chamado Lich. Ou se você quiser, chama ele de merda seca. Porque ele é o maior problemão do jogo, é o cara que faz a gungeon funcionar. Pra desbloquear essa sexta câmara, a gente vai precisar matar o passado dos 4 personagens, então a gente já fez isso. Então é só tu ir. E um detalhe interessante, esse lugar é chamado de Bullet Hell. E esse nome se dá pelo fato daqui ser insuportável, amigo. É muito difícil. Todos os inimigos aqui são remodelados e são completamente diferentes. E o último boss, que é o Lich, tem simplesmente 3 fases. É difícil pra cacete. O maluco é basicamente uma Sister Fried, com um porém, que é que caso tu morra, tu simplesmente volta pro começo do jogo e não tem o que fazer. Matar esse cara é o terceiro desafio mais difícil do jogo. Sim, o terceiro. E vocês vão entender o porquê, tá? Mas vocês vão entender. Antes disso, só saibam que por chegar no Bullet Hell e por matar o Lich, a gente ganha conquista. E caramba, como eu me esqueci, mano, tem um troféu super tranquilo no jogo que te pede pra passar de todas as câmaras sem tomar nenhum dano pra todos os chefes. Fiquem com essa informação aí. Quando eu fiz esse troféu, eu tava só suando frio. Eu provavelmente perdi alguns anos de vida e desregulei minha corrente sanguínea. Afinal, meu coração tava batendo super rápido, mas sabe que valeu totalmente a pena, porra! Segundo desafio mais difícil do jogo. Isso aí. E agora sim, patrão, vamos pro mais difícil de todos. Então, mano, agora eu vou te falar. Se prepara, porque é muita informação. E esse desafio aqui vai cravar a nossa platina. Tá vendo história? Senta que lá vem história. Esse desafio envolve 2 troféus. Um é chamado de engenhoso, por matar um chefe. E o outro é chamado de exterminador avançado, por matar um chefe avançado. Primeiro vamos de engenhoso, porque a gente precisa passar por ele pra fazer o exterminador avançado. O que acontece? Na gungeon existem diversos baús. E em cada um desses baús, a gente tem uma chance pequena de não conseguir nenhum item. Mas sim um papel com um código que de primeira mão você não entende pra que ele serve. Mas ao conseguir 4 desses códigos, você percebe que ele faz uma espécie de caminho. E na segunda câmara do jogo, existe um item que custa 1000 moedas, chamada de chave do rato. E você pode diminuir o preço dela com o tempo gastando seu dinheiro, pra conseguir deixar essa chave custando 120 moedinhas e logo depois disso comprar ela. Depois de pegar, vamos seguir. Na terceira câmara, sempre vai ter uma sala onde tem pequenos ratinhos, e essa sala é extremamente importante. Se você chegar aqui e usar um item específico chamado de apagão, a gente percebe um alçapão, e é bem aqui onde a gente usa a chave do rato. E vai parar nesse lugar. E no fim desse lugar, se você usa mais 2 outros apagões, você descobre outro lugar secreto, que te leva pra uma outra área, uma área secreta, que é bem aqui onde você vai usar os códigos que você encontrou no baú. E você pode até pensar, é só eu pegar na internet, porque além de eu ser um boss, eu não tenho capacidade pra conseguir pegar itens ruins no baú. Não. Não, porque esse código muda pra cada player. Você tem o seu, eu tenho o meu. É um absurdo, os caras pensaram em tudo pra nos fuder. Seguindo os códigos bonitinho, mano, você vai chegar no fim da câmara e vai ser mandado pra luta mais difícil do jogo inteiro. A luta com o rato, que já tem 3 fases, sendo as 2 primeiras extremamente complicadas, a mais pura definição de Bullet Hell, e como se já não tivesse tenso bastante, a terceira fase não é só muito difícil, como também muda o estilo do jogo. Muda ele pra um estilo de jogo de luta antigo. Eu não tô brincando, cara, isso é um absurdo. Muita gente que jogou o jogo nem passou por essa luta, porque ela é extremamente escondida. Os caras se prestaram pra fazer um sistema de jogo inteiro pra uma única luta.
brabo apenas. E se você não jogar bem durante essa terceira fase, não vai ter adiantado de nada, porque você precisa dar dano suficiente no rato pra ele te dropar 2 chaves. E levando em consideração que você deu o dano suficiente e conseguiu as 2 chaves, parabéns, você conseguiu a conquista engenhoso e completou a primeira etapa do desafio. Afinal, essas 2 chaves você vai usar pra liberar da prisão um pet. Você acha que é um pet? Uma cobra que te segue e literalmente não te ajuda e só atrapalha. Ela causa dano em você. E você precisa levar ela sem morrer até o Dragar, onde ele absorve o seu pet e se transforma no primeiro e único chefe avançado do jogo, mudando todo o moveset dele e aumentando a vida do boss. O Dragarma vira um baita de um desafio. O bicho fica forte demais e adivinha só, se você morrer, vai ter que fazer tudo de novo, absolutamente tudo, não tem colher de chá. Mas caso você mate, parabéns, você conseguiu o troféu Exterminador Avançado e também a platina do jogo. Puta merda, esse final é assustador, cara! Eu platinei esse game no PS4 e, mano, foi muito tenso. Sabe, é uma das platinas que eu mais tenho orgulho. Só que pra criar esse vídeo aqui e esse roteiro, eu usei como base os troféus da Steam, porque eu sei que é a plataforma favorita do pessoal que joga Gungeon. E também porque eu queria falar muito desse desafio final do jogo, que é o rato e o Dragarma avançado. Porque no Play, pelo menos, você não precisa fazer esse desafio em específico pra platinar o jogo, porque vem como troféu de DLC, entendeu? Mas é tão complexo e tão absurdo que eu tô contando como se valesse. Afinal, eu fiz e não foi em vão, porque pra sempre, na minha PSN, eu vou ter esse 100% maravilhoso aqui. Vocês aí podem conferir, a minha PSN é RB_RafaelK, tá aparecendo aí na tela, pra quem acha que eu tô, sei lá, mentindo, que eu não consegui a platina e não sei o que. Aí atrás de mim estão passando todos os membros do canal. Você pode se tornar um também por só R$2. Um agradecimento especial pro Fênix, pro Bernardo Teixeira, pro Mef Machado, Iglu, Capibara, Corneta do Fute e Felipe Gomes, que são membros host. Espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo deu muito trabalho, parceiro, você não tá ligado. Se você gostou, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre multiversos que finalmente voltou. E olha só, se inscreve, parceiro.